Olá, queridos, muito boa noite. Estou pelo Divas, não tô? Diga aí pra mim se eu tô pelo Divas do Parquê, porque eu posso ter feito confusão. Mexe pra cá, mexe pra lá nesse telefone. Só me digam se eu tô pelo Divas. Ah, então é uma maravilha. Queridos, muito obrigada pela audiência de vocês, pelo carinho de vocês. E eu passei aqui para falarmos de algumas dicas para a prova para quem vai fazer aí prova para Goiás no domingo, né? Prova para o Ministério Público de Goiás. Eu quero lembrá-los que quem assiste aqui ao Periscope há muito tempo, que há algum tempo atrás, assim que anunciaram a prova para Goiás, eu fiz toda a prova do concurso passado, dei todas as indicações do concurso passado. Tá bom, gente? Então, eu acho que as divas devem ter essas questões. Eu não sei se as divas têm essas questões aí, sabe, ô Vinícius? Se elas têm essas questões aí que eu, na época, fiz, as questões da prova com o gabarito e, evidentemente, mais do que o gabarito, com a explicação para esse gabarito. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar? Vamos começar a trabalhar, meus amigos, faca na caveira total. Vinícius, vamos lá. Vamos começar a trabalhar, porque, na verdade, tem coisa, né? Olha o que eu anotei para falar para vocês, olha o que eu anotei para falar, que eu sou exagerada demais. Então, é coisa pra caramba que eu anotei. Então, nós não podemos brincar. Peço o seguinte, nós temos a possibilidade de retransmissão, tá? Então, a galera, pra quem não conseguir pegar tudo, tem a possibilidade de ficar assistindo a retransmissão para pegar. Outra coisa, meus amores, vai ser heavy metal. O que significa heavy metal? Se vai ser heavy metal, isso aqui são dicas. Então, eu vou passando as dicas, não vou ficar muito aqui falando durante a transmissão, sabe, gente? Porque Vinícius é brabo. Vinícius é brabo. Mas é bom pra caramba, né? Então, olha só, não vou ficar aqui repetindo muitas vezes e nem ficar assim, gente, eu amo conversar com vocês. Só que eu tô com tempo hoje pra fazer. Ai, que coisa boa! Não acredito! Ele falou do meu nome, meu Deus do céu, não acredito. Olha, então eu não vou poder ter muito tempo. Eu não vou ter tempo da gente ficar assim conversando muito durante a transmissão, tá, pretinhos? Vocês têm os meus contatos e aí vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês me mostrem, vocês me mandem as dúvidas que vocês tiverem para falar, tá bom? Se vocês quiserem alguma explicação, vocês podem mandar lá pelo meu e-mail, tá joia? Que vocês têm, que é o claudiamprj@hotmail.com, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar a nossa explicação? Então vamos lá, gente. Olhem só, algumas dicas que eu queria dar para vocês. Um beijo, querida. Agora olha só. Outra coisa, gente, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que é atípica a conduta daquele que porta na forma de pingente, né, uma munição desacompanhada de arma. Pelo amor de Deus, não vão confundir isso, porque o Supremo já disse que porte de munição é crime. Tá bom? O porte de munição é crime, mesmo que a munição esteja desacompanhada de arma. Nesse caso, que a pessoa trazia a munição num pingente, é que eles entenderam que a conduta seria atípica, tá bom? Então, é isso. Então, se cair na prova porte de munição, pelo amor de Deus, o porte de munição é conduta típica, não é conduta atípica, embora tenha sido declarada atípica pelo Supremo a conduta de colocar uma munição como pingente num cordão, ok? Outra coisa, lembrar um outro julgado. O julgado em que o Supremo disse que é possível sim que nós tenhamos, pelo menos iniciou a discussão, mas já sinalizou ser sim possível o concurso da qualificadora, a incidência da causa de aumento de pena pelo repouso noturno nas qualificadoras do furto, tá bom? Que o fato da posição, da topografia do dispositivo, que ele não pode ser suficiente para descartar a hipótese. Então, eu posso, sim, ter um furto qualificado com aumento de pena do repouso noturno. Muito bem. Outra coisa, uma outra situação. Nós sabemos que a prescrição ela é contada pela metade quando
o sentenciado tem, quando se tem a época da sentença condenatória, mais de 70 anos. Então, vamos imaginar que a pessoa, quando é prolatada a primeira sentença condenatória, ainda não tem 70 anos. Mas entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado, a pessoa passa mais que 70 anos. Ora, gente, não vai ser possível que se conte a prescrição pela metade. É possível a prescrição contada pela metade quando, a época da primeira sentença, ela tinha idade superior a 70 anos, tá bom? Não esqueçam disso. Outro lance Cadê? Ah, sim. Não sendo o paciente reincidente e não tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis, a mera situação, o mero fato de se tratar de um crime grave, a gravidade abstrata do crime, não é suficiente para autorizar um regime mais grave, tá ok? Entenderam? Então, o simples fato da gravidade do crime, segundo o Supremo Tribunal Federal, não poderia ser usado para autorizar a fixação de um regime de cumprimento de pena inicial mais grave, tá bom? Quero lembrar, entretanto, que em se tratando de crime de tortura, o Supremo, que o tempo todo, desde o HC 111.840, vem repisando que a gravidade do crime não é suficiente para a fixação de um regime de cumprimento de pena mais grave, quero lembrar que quando aconteceu o lance de um julgamento por tortura, o Supremo Tribunal Federal fez o quê? Ele disse que a tortura se iniciava no regime fechado nos termos do artigo 1º, parágrafo 7º. Então, o mesmo Supremo que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º, no HC 111.840, dizendo que a gravidade em abstrato do crime hediondo não justificava a obrigatoriedade de uma fixação de regime inicial fechado, foi o Supremo que disse que, quanto à tortura, o regime inicial teria que ser o fechado e invocou a gravidade do delito, tá certo? Não esqueçam por isso. Outra coisa, veja só, uma outra história foi o seguinte, da mesma forma que ele disse que a gravidade do delito não é suficiente por si só para a fixação de um regime inicial mais grave, tem que respirar, mas tem que falar rápido, porque eu tenho muita coisa para falar. Ele também disse que é legítima a fixação de um regime de cumprimento de pena semiaberto, tendo em conta a quantidade e a natureza do entorpecente, quando, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. Vou explicar. Vamos lá. Vou explicar. Gente, olha só. Eu não vou ter como parar, dica por dica, para explicar individualmente. Eu já dei aqui no início e nem repeti, porque vocês podem repetir a live para ver. A live fica aí gravada. Sabe por quê? Porque senão eu não vou conseguir terminar tudo que eu tenho para falar. Aí o que vai acontecer? Vai ficar uma live pobre de conteúdo, sabe, gente? Então vamos ter foco aí na disciplina. Quem não pegar tudo é só ver a retransmissão e pegando. Tá bom, galera? Então vamos lá, porque pelo menos já vai estar tudo documentado. Joinha? Então vamos lá. Olha, o Supremo, ao mesmo tempo que decidiu, né? Ao mesmo tempo que o Supremo disse que a gravidade em abstrato do delito não justifica a fixação de um regime de cumprimento de pena mais grave, ele disse que, mesmo que a pessoa, por exemplo, tenha uma pena inferior a 4 anos, que essa pessoa poderia perfeitamente ter a sua pena fixada num regime, não no regime aberto, mas, por exemplo, num regime semiaberto. E que a quantidade e a natureza do entorpecente legitimaria essa fixação no regime semiaberto. Por quê? Gente, porque quando o 33, parágrafo 2º, fala de fixação de regime inicial de cumprimento de pena, que ele fala que ao não reincidente com pena até 4 anos pode ser fixado o regime aberto para cumprimento inicial da pena, pode, se as circunstâncias do 59 forem favoráveis.
não é? Onde está isso? No 33, parágrafo 3º. E aí, gente, nas circunstâncias do 59 são as circunstâncias judiciais, às quais o artigo 42 da Lei de Drogas se refere. E o artigo 42 da Lei de Drogas fala da quantidade e da qualidade da natureza da droga, como sendo, assim, possíveis como critérios para a fixação da pena base. Tá certo? Então, o juiz poderia não fixar um regime inicial aberto em se tratando e em se visualizando a natureza e a quantidade da droga apreendida, ok? Outra coisa, uma questão, embora eu tenha procurado aqui falar das questões de penal, eu vou falar aqui também das questões, de algumas questões que eu achei interessantes de processo. Então, por exemplo, ai gente, pelo amor de Deus, é demais isso, né? Aí é demais, né? Concorda que é demais? A gente trabalhando, hoje pra mim é feriado, porque hoje pra mim como é que eu vou explicar? Aqui a gente tem, como é o nome, meu Deus do céu? Foi ponto facultativo, então nós não tivemos trabalho, trabalhamos em esquema de plantão, é feriado, aí eu tô com a minha família, né? Eu não perco o meu tempo tirando da minha família, não. Eu venho também para vocês que são parte da minha família fazer alguma coisa que eu gosto, não é? Então eu não reclamo disso, porque se não quisesse eu não faria, eu faço com muito amor, gosto muito, tenho muito comprometimento com isso. Mas aí vem uns babacas desse, me desculpa, eu nem falo palavrão, mas eu sou obrigada a falar. Vem uns babacas desse, entendeu? Sabe? Aí é demais, sabe? Aí você consegue entender como é que tem tanta gente imbecil no mundo, sabe? É demais. E olha só, e não é brincadeira não, ainda mais hoje, vocês não sabem quanto esse lance dessa menina aqui no Rio de Janeiro me chocou. Me chocou o crime e me chocaram os comentários. Sabe? Me chocam os crimes e me chocam muito, e talvez, não tanto quanto não, mas me chocam muito os comentários. Cara, porque cada comentário que só nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Cada horror, cada coisa horrorosa, sabe como é? É complicado. Só quero lembrar uma coisa pra vocês, tá, gente? A qualidade da vítima não é elementar do crime. Se a vítima é negra, branca, pobre, rica, prostituta do lar, recatada ou saidinha, isso não são elementares do crime de estupro. De sorte que aqueles rapazes praticaram crime de estupro. E houve vários estupros, porque todos participaram do estupro de todos. Tá certo? E ainda temos aquela questão ali, lembrar uma boa, tá? Aquele lance daquela que aconteceu de depois veicularem, ali não era para a gente falar do artigo 241 da lei do ECA, não, tá? Porque aquilo ali, na verdade, eles não divulgaram cena de sexo explícito e nem cena contendo partes sexuais com finalidades sexuais, primordialmente sexuais. Aquilo ali não, aquilo ali foi crime contra a honra da garota. E sim, houve estupro de vulnerável, porque mesmo sendo maior de 14 anos, ela estava em situação em que ela não podia oferecer qualquer tipo de resistência, porque ela, não importa se ela estava drogada porque ela estava drogada, ou se ela estava drogada porque eles drogaram, né? Não importa, tá certo? Então, aquilo ali é um estupro de vulnerável, e temos também depois o crime contra a honra. Aquilo ali não é crime do ECA de divulgar imagens, porque, repito, aquelas imagens, o que significa cena pornográfica? Cena pornográfica seria a hipótese de cenas envolvendo a prática de atos sexuais ou fotografias, vídeos, imagens com a pessoa, exibindo as partes íntimas da pessoa, ou não, segundo entendeu o STJ, que nós ainda vamos estudar hoje, não é? Para fins primordialmente sexuais, entendeu? Então, gente, aquilo ali não existe mais, não tem mais esse nome crime contra os costumes, sabe, meu amor? Tá bom? Então, só para acabar aqui a explicação, aquilo ali, aquela veiculação não está no ECA, aquela veiculação, ela está
na hipótese lá dos crimes contra a honra, ainda com aumento, porque foi feito através da internet, dos meios de comunicação, deixando que várias pessoas tomassem conhecimento daquilo. Tá bom? Então, vamos lá. Quem colocou aí? O que tem ECA? 69 do CP combinado com ECA. Também. Vamos lá. Vamos lá. Não entendi a pergunta. Então, vamos lá, gente. Outra questão que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal foi a seguinte, ó. O fato de ter sido praticado por brasileiro no exterior é hipótese, o crime praticado por brasileiro no exterior é hipótese de aplicação da lei brasileira pelo princípio da extraterritorialidade. Artigo 7º, inciso 2, letra B do Código Penal. Mas o fato do delito ter sido praticado por brasileiro no exterior não autoriza por si só que nós, segundo diz o Supremo, que nós reconheçamos a competência da Justiça Federal. Eles, no Supremo Tribunal Federal, fizeram uma interpretação restritiva do artigo 109, inciso 6, tá certo? E eles disseram o seguinte: a execução não foi iniciada no Brasil, a execução foi, somente atos preparatórios foram iniciados no Brasil e eles fixaram nos termos do 88 CPP pelo foro do domicílio do cara, que parece que era Ribeirão Preto. Então, eles não reconheceram a competência federal, porque, repito, o fato do delito ter sido praticado por brasileiro no estrangeiro não autoriza por si só a fixação da competência na Justiça Federal. Interpretaram de forma restritiva o 109(5) da Constituição, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que também vai ser julgado aqui, pode ser julgado aqui, mas não vai ser julgado pela Justiça Federal necessariamente. Eles entenderam que nesse caso não era a Justiça Federal, tá bom? Muito bem. Outra coisa não existe mais crime, não fala mais crime contra costume, são crimes contra a dignidade sexual, tá? Vamos lá, e no caso dos vulneráveis, crime contra vulneráveis, dentro do título dos crimes contra a dignidade sexual. Vamos lá. Outra coisa importante sobre legislação especial. Eles entenderam que pode haver instauração de inquérito policial, por crime contra a ordem tributária, mesmo antes do lançamento definitivo do tributo, tá? O Supremo, o último julgamento do Supremo, esse ano, foi nesse sentido, tá? O Supremo, em 2010 e 2011, decidiu de forma vacilante, primeiro dizendo que podia, depois dizendo que não podia, e esse ano disse que pode novamente. Então, pode haver instauração de inquérito por crime tributário antes mesmo do lançamento definitivo do tributo. Obrigada, meu amor. Outra coisa, o grau de pureza da droga não é relevante para fins de dosimetria da pena. A lei fala da preponderância de circunstâncias como a natureza e quantidade. O mero grau de pureza não é importante, tá certo? Muito bem. Outra sobre o Estatuto do Desarmamento, que foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal. Questão de vigias. Queridos, o vigia de uma empresa de segurança, ele só pode portar arma durante o tempo de serviço, durante o tempo em que ele estiver em serviço. Obrigada, Delta Concurseira. E aí, olha o que aconteceu. Tinha lá um cara que foi pego fora de serviço com a arma. Ele era vigia de uma empresa de segurança. E ele só poderia portar arma em serviço. Ele foi pego com a arma fora de serviço. E aí, o que ele alegou? Ele alegou que ele poderia portar, que ele só estava portando arma fora de serviço porque o empregador dele determinava que os seus empregados portassem arma até chegar em casa. Aí, o que ele quis levantar? Ele quis levantar a hipótese de obediência hierárquica para dizer que estava afastada a culpabilidade. Tá certo? E aí, olha o que acontece. O Supremo disse que, nesse caso, não se pode levantar a questão da obediência hierárquica. Isso não é coação moral, nem é obediência
Na verdade, ele quis dizer que não foi nem a obediência hierárquica que ele levantou, né? Porque a obediência hierárquica seria nas relações de direito público. Ele levantou a hipótese de coação moral irresistível. E o Supremo disse que não fica caracterizada a coação moral irresistível nesse caso. Se ficasse caracterizada, o vigia não ia responder pelo crime, né, de porte ilegal de arma de fogo do artigo 14, e somente iria responder o seu empregador, mas o Supremo entendeu que isso não é suficiente, tá ok? Outra coisa, na lei de trânsito, pretos do coração, meu Deus, a bateria, na lei de trânsito, preste atenção para essa, nós sabemos que na lei de trânsito existe uma causa de aumento de pena para os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando se tem, uma das hipóteses é quando quando a pessoa não tem habilitação, tá? Vejam, para o Supremo Tribunal Federal, o fato da pessoa estar com habilitação vencida não autoriza a aplicação da causa de aumento de pena. Por quê? Porque ele diz que o Código de Trânsito faz uma diferença no artigo 162, tá? Faz uma diferença, para mim, não é 240 do ECA, tá? Para mim, não é 240 do ECA. Eu já falei isso. Agora, veja, vamos voltar aqui. Lá com relação à CNH, o Supremo disse que o fato da pessoa estar com a habilitação vencida não autoriza a causa de aumento de pena, porque o Supremo lembra que no artigo 162 do Código de Trânsito, o Código de Trânsito faz uma distinção entre habilitação vencida e falta de habilitação. Tá ok? E aí, como a causa de aumento de pena só fala da falta de habilitação, não seria aplicável a habilitação vencida. Gente, outra, exercício de acupuntura como não é atividade regulada, não configura o crime do artigo 282, ou seja, não configura o crime de exercício ilegal da profissão de médico. Sim, para quem perguntou aí, o crime de estupro de vulnerável de ação penal pública incondicionada. Tá bom? Isso não tem súmula, amorzinho. Isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá joia? CNH vencida não é aplicável à causa de aumento de pena. Muito bem. Outra coisa, o Supremo reconheceu que a complexidade do esquema criminoso pode ser usada como circunstância negativa na dosimetria da pena. Tá ok? Muito bem. Súmula 562. Lembrar... Não, esse não foi Supremo, não. Isso aí já foi STJ, me desculpem, tá? Agora, passando para as questões do STJ. Joinha? Vamos lá. Gente, não importa, toda pessoa menor de 18 anos, a ação penal no estupro. E não importa também, mesmo que ela não tivesse 18 anos, olha só, presta atenção, as hipóteses ali... Que a gente tá falando de uma coisa, vocês falam de outra, daqui a pouco vai dar confusão nisso, tá? Menor de 18 anos, a ação penal é pública incondicionada no crime de estupro, tá bom? Dê uma olhada no artigo 225 e acabou, tá joia? Não tem esse lance, mesmo que seja vulnerabilidade transitória, isso não importa, porque ali não é só para menor de 14 anos, não confunda ação penal com o crime. Tá? Pega lá teu código penal. Vai lá, pega teu código penal lá. Rapidinho, pega lá teu código penal, porque isso é importante. Pega lá teu código penal. Olha lá. Quem são pessoas vulneráveis? Pessoas não precisa pedir desculpa. Que eu sei que você tá aqui estudando. Yasmin, pega ali pra tia o código penal da tia que ficou ali fora na varanda lá. Ó, não precisa pedir desculpa. Quem tá estudando não precisa pedir desculpa. Tá bom, meu amor? Tá bom? Não precisa pedir desculpas, não. Porque isso é importante, e o que é importante, principalmente porque é um tema que está aí em voga, eu falo com maior amor, tá bom? Presta atenção, uma coisa é o crime, outra coisa é a ação penal. Nunca confundam isso. Joinha? Então vamos lá, presta atenção. O que é estupro de vulnerável? É estupro praticado contra a pessoa vulnerável. Eu também amo vocês. Estupro praticado contra a pessoa vulnerável. E quem são as pessoas vulneráveis? Vamos lá. A lei diz que são vulneráveis todos os menores de 14 anos. Todos os menores de 14 anos são vulneráveis, tá ok?
todos os menores de 14 anos são vulneráveis e também são vulneráveis as pessoas que, pessoas que são doentes mentais, que não têm condição de entender aquilo que fazem, e também aquelas pessoas que estejam incapacitadas de oferecer qualquer tipo de resistência. Essa pessoa, essa menina, ela estava... Não, Yasmin, é um livro que está ali em cima. Que está ali em cima daquela mesa lá de fora, tá? Então, olha só. Deixa eu acabar de explicar aqui, amores. Então, olha só. Ela é vulnerável, não pela idade dela, nesse caso. Nesse caso, ela é uma pessoa vulnerável. Por que ela é uma pessoa vulnerável? Porque ela, no momento da ação, no momento lá em que foi constrangida, em que foi submetida à prática dos atos de libidinagem, ela estava dopada. E repito, não importa se ela estava dopada porque ela se dopou, não importa se ela estava dopada porque doparam-na. Ela estava dopada, tá? Então, nesse caso, praticaram o ato... Me dá aqui, minha filha, por favor. Nesse caso, praticaram um ato contra ela nesse momento de sua vulnerabilidade. Então, o crime é o crime do artigo 217-A do Código Penal, no seu parágrafo 1º. Aí, você vai ao 225, tá ok? Então, vamos lá. Olha só, E a pessoa para enxergar, hein? E a pessoa para enxergar, hein? Olha só, 225 é da ação penal. Já entenderam a tipificação. Agora vamos à ação penal. A ação penal fala assim: nos crimes definidos nos capítulos anteriores, capítulos 1 e 2, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, a regra do estupro é que o estupro seja de ação penal pública condicionada. Yasmin! Yasmin é minha enteada que tá aqui, foi lá buscar para mim. Vamos lá. Então, olha só. Ela pegou, então, lá, no 225, tá bom? No 225, o que acontece? Fala que é pública condicionada à representação. Isso é a regra. Isto é a regra. Porém, vem o parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Então, amores, ela pode ser considerada vulnerável. A ação penal pública que é incondicionada, quer seja pela idade dela, porque ela tinha menos de 18 anos, quer seja pela sua vulnerabilidade. Mas aqui não tinha nem que ter dúvida, tá bom? A ação, nesse caso, é pública incondicionada. Parágrafo único do artigo 225 do Código Penal. Quem não entendeu por que é o 240, não é 240, na minha opinião, por favor, meu amor, olhem, obrigada, olhem lá no início da transmissão, porque eu dei a minha explicação, mas eu vou fazer uma live específica sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Muito obrigada, meu amigo que tá colocando aí. Décio, é Décio que tá colocando aí. Muito obrigada, Décio. Tá bom? Todos vulneráveis, independente da idade. A ação será sempre pública e incondicionada. Vou te esperar no programa de metas com todo amor, minha linda. Vamos lá. Então, onde que eu estava aqui agora? Chegamos no STJ. Amores, olha que eu quero ver que vocês vejam. Sabe aquela circunstância agravante genérica para aquela pessoa aquela do 62.1 do Código Penal? O artigo 62.1 do Código Penal, vocês que são top. O artigo 62.1 do Código Penal diz que a pena ainda será agravada em relação a agente que promove, organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma circunstância agravante genérica. Então, será que eu poderia aplicar essa circunstância agravante genérica para o autor intelectual do delito? Ou isso seria bis in idem? Porque ele seria considerado partícipe por ser autor intelectual e ainda teria a agravante genérica por ser autor por ser a pessoa que promove, por ser o mentor intelectual do crime? Sim, porque ele participou do crime e a sua participação é considerada uma participação mais relevante que as demais. Então, ele pode perfeitamente ter a circunstância agravante do artigo 62, inciso 1, em seu desfavor. Lembrar que circunstâncias agravantes genéricas não autorizam a pena acima do máximo legal, assim como circunstâncias atenuantes genéricas não autorizam a pena abaixo do mínimo legal.
tá bom? A agravante não pode ficar acima do máximo e a atenuante não pode ficar abaixo do mínimo. Só se autoriza que a pena fique abaixo do mínimo quando se tratar de causa de diminuição de pena. Onde eu tenho isso? Súmula 231 do STJ. Joinha? Outra coisa. Vejam só. Vamos imaginar um outro fato que foi julgado pelo STJ foi o seguinte. Vamos imaginar o fato de alguém ter se aproveitado da vulnerabilidade de um outro alguém porque a vítima tinha acabado de perder um filho, tá? A vítima tinha acabado de perder um filho de uma forma trágica, de uma forma assim, sabe, absurda, ou por uma negligência de um médico, enfim. E aí, será que isso, do fato da pessoa ter se aproveitado desse momento de fragilidade maior da vítima, seria idôneo para ser usado? Seria um motivo idôneo para a valoração negativa da culpabilidade? O STJ entendeu que sim, que sim. Anne, querida, muito obrigada. Muito bem. Olha aqui, nós temos crime tributário de sonegação fiscal, não temos? Artigo 1º da Lei 8.137. O STJ falou, não vamos confundir a prescrição tributária com a prescrição do crime contra a ordem tributária. O fato de ter havido prescrição tributária não afeta a existência do crime tributário, tá certo? Então, o reconhecimento da prescrição tributária não é capaz de justificar o trancamento de ação penal referente a crime contra a ordem tributária. Joia? Outra coisa, amores, sistema de aplicação de pena para semi-imputáveis. Aos semi-imputáveis, antes da reforma de 84, se aplicava o sistema do duplo binário. O semi-imputável poderia receber a medida de segurança e a pena. Hoje, ele pode receber a medida de segurança, ele pode receber a pena ou a medida de segurança. Pode ser substituída pela medida de segurança. Muito bem. Então, a pessoa não pode ter os dois, pena e medida de segurança. Mas, olha, não pode ser os dois, não podem ser os dois ao mesmo tempo, com relação ao mesmo crime. O STJ entendeu que, por exemplo, se ele recebeu pena, o semi-imputável recebeu pena com relação a um crime apurado num processo, ele pode receber uma medida de segurança num outro por força do dispositivo legal que autoriza a substituição. Ele poderia, lá no 96, salvo o melhor juízo, ele poderia receber a substituição, ou isso entraria em conflito com o sistema vicariante. O STJ entendeu que não há problema nenhum, tá ok? Não há problema algum, tá? Olha só, o artigo 97, no seu parágrafo 1º, o artigo 97, quando fala do semi-imputável, cadê aqui, gente, que agora não tô... É porque esse código, a letra é tão pequenininha desse código aqui, que é um inferno para eu achar, tá bom? Mas nós sabemos que, vamos lá, ao semi-imputável, não é nada de 97, é 98. Ó, na hipótese do parágrafo único do artigo 26 desse código, semi-imputabilidade, e necessitando o condenado de especial tratamento, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial. Ou seja, o semi-imputável, ele não está isento de pena, mas a pena dele pode ser substituída por uma medida de segurança. O que o sistema vicariante diz que é ou a pena ou a medida de segurança. Antigamente, o duplo binário permitia pena e medida. Hoje nós adotamos o vicariante, pena ou medida, certo? Mas aí o que aconteceu? Está no artigo 98. Só que aí a pessoa tinha recebido medida de segurança por um e pena por um crime, e num outro processo, por outro crime, recebeu pena. Aí a defesa disse, pô, isso aí está burlando o sistema vicariante. STJ disse que não burla em se tratando de crimes distintos, apurados em processos distintos. Tá ok? Então, entende isso. Isso é muito importante, tá? Outra coisa, o STJ reconheceu a existência de crime do artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.137, por parte daquele que omite a entrega de declaração de informações econômico e fiscais da pessoa jurídica, tá? Então,
É crime porque a pessoa está omitindo informações. Deixou de entregar aquela declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, está praticando o crime no artigo 1º, inciso 1. Muito obrigada, meu amor. Bem, como eu já tinha dito, exercício de acupuntura não é crime de exercício legal da profissão de medicina, porque não está regulamentado. Outra dica, a complexidade de esquema criminoso pode ser usada como circunstância negativa na dosimetria da pena. Pode ser usada. Não esqueça a edição de 2 súmulas importantíssimas em termos penais. Aquela que diz que a existência de monitoramento por câmera de segurança e seguranças, né, e pessoas que trabalham na segurança patrimonial não torna impossível a caracterização do furto. Isso não é crime impossível se o segurança detecta e prende a pessoa. Isso não é crime impossível de furto. Lembrar também daquela outra súmula que diz que vamos imaginar que alguém esteja em regime fechado ou semiaberto, mas trabalhando extramuros. O trabalho extramuros pode ser computado para fins de remissão? Sim, pode ser, desde que a pessoa esteja em regime fechado ou semiaberto, tá? Só não vai poder ser computado para fins de remissão, óbvio, se a pessoa estiver no regime aberto. Lembrar, tortura de preso, além de ser crime de tortura, é também ato de improbidade administrativo. Tá ok? Muito bem. E agora que diz respeito ao fato até muito em voga, né? Essa questão do artigo 241E do ECA. O 241E do ECA, ele diz assim, ó, para efeitos dos crimes previstos nesta lei, ou seja, no ECA, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica, a velhinha tem que ler de longe, cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas. 241 é a do ECA. Em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. O STJ entendeu que não precisa haver, tal qual diz o 241 do ECA, que não precisa haver exibição dos órgãos genitais. Então, por exemplo, se aparece uma menina lá, só de calcinha, só de sutiã, ou então colocando a mão nos seios, nos órgãos sexuais, né? Mas isso tem aquela coisa sexual, aquele chamamento sexual, aquele intuito sexual, mesmo que não esteja à mostra a parte íntima da menina ou do garoto, isso pode ser considerado material pornográfico. Tá bom, queridos? Muito bem. Cadê? Então, ele amplia, né? Ele aplica de uma forma ampliada o disposto no 241. Isso, basta o apelo. Muito bem. Muito bem. Outra coisa, importação de colete à prova de bala sem autorização do comando do Exército. Isso é hipótese de crime de contrabando. Tá bom, gente? Uma aqui, gente, lembrar, presta atenção. Sabe aquele lance do crime de associação para tráfico? Bastam 2 pessoas para que nós tenhamos associação para fins de tráfico, artigo 35. Uma dessas pessoas pode ser um menor de 18 anos. Liga lá para o Saber Mais Direito. Aliás, escreva lá por claudiabarros@sabermaisdireito.com, porque eu não sei, minha linda, mas escreva para ver se ainda tem. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Então, vamos lá. Eu tenho associação para tráfico. Eu preciso ter 2 pessoas para associação para tráfico, para configurar o crime. Vamos imaginar que uma dessas pessoas seja um menor de 18 anos. Meu amor, eu não fiz pelo meu perfil, porque como é prova pro MP, as minhas divas do parquê me pediram carinhosamente que fizesse pelo delas, e eu quis fazer aqui pelo delas, porque elas são espetaculares. Nós começamos juntos tudo isso, não foi, divas? Isso foi as divas vão fazer. As divas são espetaculares. Elas ajudam muito a galera que tá fazendo prova pro MP. Então, elas merecem todo o carinho do mundo, sabe, gente? Por isso que eu fiz aqui pelo delas, tá bom? Muito bem. Explico sim. Então, vamos lá.
Então, duas pessoas podem ser consideradas, não é? Duas pessoas são suficientes para que nós tenhamos a associação para tráfico. Não são suficientes? Pode uma dessas pessoas ser menor de 18 anos? Pode. Yasmin, faz favor pra sua tia. São Juninho, eu chamar Yasmin de novo. Yasmin, filha, pega lá aquela extensão rapidinho e o carregador do telefone da tia que vai acabar aqui. Não, princesa. Tá lá, essa extensão tá aqui, pega. Mas pega o carregador da tia lá. Tá? Então... Cara, não, filha, no escritório, pega lá pra tia, tá, meu amor? Então, gente, lá vai Yasmin de novo. A pergunta é a seguinte, o menor de 18 anos, então, pode ser usado para computar o número mínimo, ok. Mas o menor de 18 anos, o fato de haver um menor também pode servir como causa de aumento de pena? A STJ disse, pode sim, tá certo? E o STJ ainda disse uma coisa, vamos imaginar que tenha uma associação para tráfico e efetivamente tráfico, certo? E na associação tem um menor. E o tráfico, ela é uma gatinha, é muito prestativa. Então, olha só, além de haver associação para o tráfico, o cara também traficou com o menor. Essa causa de aumento de pena pela existência do menor pode ser usado tanto para a associação para o tráfico, quanto para o crime de tráfico, ok? Sem que isso seja nenhum tipo de bis in idem, porque são crimes diferentes. Daqui, minha princesa, que a tia vai botar aqui. Outra coisa, a confiança da vítima no autor pode justificar a exasperação da pena no crime de estelionato, tá? Na pena base do crime de estelionato, tá bom? Entra no cômputo e ainda pode, não pode responder. Espetacular essa pergunta, eu vou responder porque tem, só um minutinho, meus amores, porque tem relação direta com o que eu estou explicando aqui, então vale. Nesse caso, não poderemos fazer incidir as penas como é o nome, meu Deus do céu, da corrupção de menores, porque aqui deixou de ser crime para se transformar numa causa de aumento de pena o fato do tráfico envolver menor. Deixou de ser o crime de corrupção de menores para se transmudar numa causa de aumento de pena. Outra coisa, gente, última dica. Foi brabo, né? Foi heavy metal, não foi? Mas, cara, eu procurei fazer tudo que o STJ e o STF decidiram de mais importante esse ano, tá? Outra coisa, gente, o simples fato de não haver vaga para cumprimento de medida de internação do menor na comarca da sua residência, ou próximo à sua residência, não dá direito ao adolescente de automaticamente, claro que serve para o MP de Santa Catarina também, não dá direito ao adolescente automaticamente de ser incluído num programa de meio aberto na sua residência, tá? O STJ manda que se relativizem os artigos 49.2 do SINASE e o 124.6 do ECA, tá bom? Ele manda relativizar. Pode ser que as circunstâncias determinem que ele fique até numa outra comarca, tá? Um beijo pra galera de Brasília que eu também amo. Joia, gente? Então, essas eram as minhas dicas. E lembrar que muito recentemente, não é da minha matéria não, sabe? Mas sabe lá, Sky? Muito recentemente aconteceu uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não agradou muito a galera do MP dos Estados, mas aconteceu. Eu vou te falar, não me senti nada abalada com isso, achei correto, inclusive, pelo menos do jeito que a gente tem aí. Pra mim não tem nada demais. Mas a galera, o que eu não gosto de você, Jesus? Quem é essa pessoa, meu pai? Essa pessoa tão carente, Jesus. Vamos lá. Olha só. Só que, vou voltar aqui rapidinho, gente. Vocês são muito engraçados. O STF entendeu que o conflito de atribuição entre membros do Ministério Público Federal e membros do Ministério Público Estadual deve ser decidido pelo PGR. Tá bom, gente? Olha que essa dica eu também acho legal, sabe? Porque é bem novinha, sabe? É bem novinha. Tá bom, gente? Se for para desafogar, não sei, porque para desafogar o STF tem que tirar muita água de lá. Não é não, meu amor? Coitado Supremo, é muita coisa, tá? Então, conflito de atribuição entre membros do Ministério Público Estadual e conflito do Ministério Público Federal deve ser resolvido pelo PGR, pelo Procurador-Geral da República. Tá bom?
Aliás, eu coloquei hoje no meu Facebook um post falando do Procurador-Geral da República, que cada vez que eu assisto um programa de televisão, uma reportagem, um novo grampo, né, cujo teor é divulgado, eu fico com mais orgulho do Procurador-Geral da República, fico muito orgulhosa da atuação do Procurador-Geral da República como promotor e como cidadã, que dá ainda a esperança para a gente viver nesse país e acreditar que as coisas possam mudar daqui para frente, não é? E outra coisa, preto do meu coração, uma outra coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, não, aí nós terminamos aqui a live. E com relação aí ao programa de metas, todos vocês porque vocês que estão me pedindo aí, por isso que eu vou falar, tá bom? Com relação ao sistema de metas, ao meu programa de metas, não é só um programa de metas e planejamento de estudos. O meu programa é baseado em 3 pilares, é um tripé. Nós temos o planejamento, as metas e o treinamento, porque durante 3 meses vocês fazem 630 questões, das quais 30 questões são discursivas, das quais as de penal eu corrijo e ainda abro live individual para ensinar a fazer as questões, tá bom? Se vocês quiserem saber mais sobre o programa de metas, vai ser um maior prazer. Vocês escrevam para o Cláudia Barros, @sabermaisdireito.com. São 5 matérias na primeira fase. O programa tem 3 meses. Tá bom? Nesses 3 meses, 5 matérias. Aí depois tem a segunda fase. Tá certo, meus amores? Fiquem com a última dica do menor. Assista aí, meu amor, na retransmissãozinha, que é relativizando o 49.2 do Sinase e o 124.6 do ECA. Tá joia? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com nosso Senhor. Que Deus ilumine, proteja e guarde cada um de vocês. E olha, quem vai fazer prova domingo, muito boa sorte. Lembrem que aqueles que cumprem o seu papel nunca são esquecidos, tá bom? Fiquem com Deus. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, e se Deus quiser, esse há de ser o tempo e essa há de ser a hora de vocês. Que Deus abençoe vocês. Um beijo. Não fica aflita, não. Vai fazer na paz. Vá fazer a sua prova na paz. E lembra, passa por mim, hein? Porque eu sou promotora aqui no Rio de Janeiro há 18 anos, mas antes de ser promotora no Rio de Janeiro, eu fiz um concurso para o Ministério Público de Goiás e fiquei, sabe onde? Na prova oral de Direito Penal. E devo muito a Goiás, porque pelo fato de eu ter sido reprovada na prova de Direito Penal, na prova oral, imagina, eu fui na oral de penal, e o fato de eu ter ficado reprovada na oral de penal lá, é que me fez ser professora de Direito Penal hoje. Porque eu tomei vergonha na cara e fui estudar a única matéria que eu não estudava, e foi a matéria que me pegou. Tá bom? Isso. Um beijo no coração. Passem por mim. Uma beijoca. Tchau, gente.